O Rio Grande é o segundo maior e mais importante economicamente rio de Minas Gerais. Esse rio percorre desde áreas serranas de Mata Atlântica no sul de Minas até planícies de Cerrado na divisa com São Paulo, onde encontra o Rio Paranaíba para formar o Rio Paraná. Ao longo do seu percurso, o Rio Grande atravessa regiões com grande atividade industrial e agrícola. Esse rio também é o que possui o maior número de usinas hidrelétricas do Brasil, tornando seu papel estratégico no fornecimento de energia para o país. Devido à importância do Rio Grande no cenário ambiental e econômico do Sudeste brasileiro, o projeto Peixes de Água Doce investigou a fauna de peixes ao longo desse rio. No Médio Rio Grande, o ponto de amostragem escolhido fica a alguns quilômetros abaixo da barragem de Furnas, no município de São José da Barra. Para estudar os peixes em seu habitat natural, os pesquisadores do projeto usaram 2 tipos de mergulho como método de pesquisa. O mergulho livre utiliza apenas roupa de neoprene, máscara, snorkel e nadadeiras, e foi realizado em locais de menor profundidade no Rio Grande. E o mergulho autônomo, que utiliza colete, reguladores e cilindro de ar, foi realizado em locais mais profundos e de difícil acesso no rio para a observação dos peixes. Para documentar o comportamento das espécies de peixes, os pesquisadores utilizaram câmeras fotográficas e filmadoras inseridas em uma caixa estanque. O mergulho autônomo a grandes profundidades também mostrou riquezas históricas, além da fauna de peixes. Um barco afundado, possivelmente para transporte de cargas, foi revelado nas águas esverdeadas da calha do rio a 20 metros de profundidade. Grandes peças de ferro de maquinário antigo também foram comumente encontradas no fundo do rio. A porção mais profunda do Rio Grande, especialmente em locais com grandes pedras, apresentou um habitante solitário. O cascudo abacaxi foi observado sempre sozinho, em contato com o substrato, e às vezes entocado em locas de pedra. Essa espécie possui uma bela coloração amarelada e alcança médio porte corporal, tornando-a apreciada para o aquarismo. O fundo pedregoso do Médio Rio Grande também abriga diferentes espécies de piau, especialmente o flamenguinho. No entanto, o peixe mais abundante na calha do rio é o mandi amarelo. Essa espécie forma grandes cardumes que costumam procurar alimento no fundo composto por pedras e cascalhos. Ao sair da calha do rio e em locais menos profundos, os pesquisadores começam a observar outras espécies de peixes, como o cará. Esse peixe é comum nos principais rios brasileiros, sendo típico de ambientes com águas mais lentas. O cará foi observado com frequência próximo a estruturas de cobertura, como abrigos de pedras e vegetação aquática. Esse fato provavelmente está relacionado ao seu comportamento de cuidado com a prole. Os pais são tão cuidadosos com os filhotes que costumam pegá-los com a boca para abrigá-los de possíveis predadores. Também, se necessário, os pais expulsam outros peixes que se aproximam de sua prole. Mas nem sempre o cará consegue manter sua prole segura. Cardumes de mandi amarelo são numerosos
e impiedosos no ataque aos alevinos. No entanto, o maior predador registrado pelos pesquisadores neste ponto do Rio Grande foi o trairão. Essa espécie possui hábito solitário e geralmente vive em águas mais calmas, como remansos e poços encontrados no rio. O trairão costuma se camuflar junto ao substrato, como pedras e troncos, para não chamar a atenção de suas presas. Outro predador registrado no Médio Rio Grande também utiliza a camuflagem como estratégia para se alimentar. O cágado é um réptil muito bem adaptado ao ambiente aquático e se alimenta de pequenos peixes. Mas os lambaris, presas típicas desses animais, apresentam estratégias de defesa, como a cobertura de galhos e raízes na margem do rio. A área marginal do rio é um importante habitat não só para lambaris, mas também para indivíduos jovens de outras espécies, como o cará, que pode revolver o sedimento mais tranquilamente para sua alimentação. Outro habitat fundamental para a comunidade de peixes do Médio Rio Grande são os extensos bancos de vegetação aquática encontrados nos remansos do rio. Esses locais fornecem estrutura de proteção para diversas espécies de piabas e lambaris. Entre elas, o mato grosso, um peixe bem pequeno, com uma marcante cor avermelhada, que vive em meio à vegetação. O pacu-prata foi a espécie mais importante registrada nesse habitat do Rio Grande, uma vez que se encontra ameaçada de extinção no território brasileiro. Jovens e adultos do pacu-prata vivem em cardumes nos bancos de vegetação aquática, de onde retiram grande parte de seu alimento. Mas além das espécies nativas, peixes exóticos ao Rio Grande também habitam esses locais, como a tilápia e o tucunaré. A tilápia do Nilo, espécie proveniente do continente africano e introduzida no Brasil para cultivo, utiliza esse ambiente para alimentação. O tucunaré, predador amazônico introduzido nas bacias hidrográficas do Sudeste, forma cardumes organizados para a sobrevivência nesse ambiente, especialmente os indivíduos jovens. O tucunaré adulto, com maior porte corporal, também foi observado sozinho e em outros locais, como a calha do rio. Curiosamente, esses dois peixes exóticos costumam formar cardumes mistos, provavelmente para melhor proteção diante dos predadores. Devido ao longo período reprodutivo, competição por recursos e predação, essas espécies introduzidas ocasionam grandes impactos negativos sobre a comunidade de peixes nativos. Ao término dos mergulhos, os pesquisadores voltam para descarregar no computador os vídeos subaquáticos, que irão subsidiar as atividades de educação ambiental do projeto Peixes de Água Doce. Com o objetivo de difundir o conhecimento obtido por meio da pesquisa para as populações locais, a equipe do projeto realizou oficinas em escolas públicas de 3 municípios do Médio Rio Grande. As oficinas consistiram, inicialmente, na transmissão do conhecimento através da exibição dos vídeos selecionados por temas como ambientes, impactos, cardume, habitat e alimentação dos peixes. Essa metodologia também permitiu explorar a beleza estética dos peixes, sensibilizando os alunos para aspectos importantes de conservação das espécies. Após essa etapa, foi proposta uma atividade pedagógica baseada na arte e educação, para trabalhar os temas abordados. Nós vamos ensinar para vocês, então,
A técnica de dobradura e colagem foi um dos métodos utilizados para o aluno expressar o conhecimento assimilado. Essa composição artística estimula a criatividade do aluno e é eficaz na representação dos conceitos transmitidos, além de retratar importantes vivências locais. O Alto Rio Grande compreende o trecho desde sua nascente até o início do reservatório de Furnas. Nessa região, o ponto de mergulho selecionado para a observação dos peixes foi no município de Ribeirão Vermelho. O turismo, uma atividade econômica pouco impactante, poderia ser melhor aproveitado nesse município devido especialmente à presença de um grande patrimônio histórico e cultural das antigas ferrovias. A maior rotunda da América Latina se encontra em Ribeirão Vermelho, ao lado do Rio Grande. Um aspecto importante para a conservação da fauna de peixes nesse trecho do Rio Grande é a proibição da pesca entre a barragem de Funil e a ponte de Ribeirão Vermelho. Nesse trecho também ocorre a captação de água para abastecimento dos principais municípios da região, como Lavras e Perdões. Diversos animais que dependem das águas do rio foram observados ao longo desse percurso, como aves aquáticas e capivaras. No entanto, a mata ciliar nesse trecho é escassa ou ausente, fato que intensifica a erosão das margens e o carreamento de areia e sedimentos para o leito do rio. O acúmulo excessivo de sedimentos ocasiona o processo de assoreamento, o que diminui a complexidade estrutural dos habitats e, consequentemente, a riqueza e a diversidade de peixes. Nessa região são encontradas várias dragas para retirar o excesso de areia, mas a melhor forma de prevenir o assoreamento é por meio da preservação das matas ciliares. Nos últimos anos, o assoreamento do Rio Grande tem se intensificado, devido às secas históricas do Sudeste brasileiro, que também contribuíram para a diminuição do volume de água desse rio. Os rigorosos períodos de seca, aliados aos impactos já existentes, afetam principalmente os ribeirinhos, que necessitam dos recursos naturais do Rio Grande para a subsistência.
as observações subaquáticas revelaram uma diversificada fauna de peixes nesse ponto de amostragem. Além dos peixes de pequeno porte corporal, ocorrem espécies migradoras que possuem grande porte e interesse comercial, como a curimba. E o dourado, que ainda apresenta uma população estabelecida abaixo da barragem do funil. Os cascudos, que possuem afinidade por ambientes com águas rápidas, também foram frequentemente observados. Até o peixe-sapo, espécie rara e pouco conhecida pela ciência, foi registrado nesse trecho. A água corrente e o substrato pedregoso do Alto Rio Grande abrigam diferentes espécies de peixes, como o canivete, que utiliza esse habitat para se alimentar de algas e pequenos organismos aderidos às rochas. Outras espécies fazem companhia para o canivete, como o piau listrado, que também utiliza esse ambiente para a alimentação. Esse peixe possui o hábito de se inserir no cardume de outras espécies com características morfológicas similares, como o timburé. Esse comportamento, conhecido como mimetismo, diminui as chances de o piau listrado ser capturado por algum predador. Aliás, o timburé é um pequeno piau extremamente sociável. Frequentemente se agrega a cardumes de outros piaus para alimentação e defesa contra predadores. Entre eles está o flamenguinho, um piau de médio porte abundante no Rio Grande. Esse peixe habita desde a margem até as porções mais profundas do rio e, para alimentação, mordisca pequenos organismos animais e vegetais que crescem sobre as pedras. O flamenguinho possui um comportamento dócil e também forma cardumes com outras espécies para melhor proteção, especialmente com o piau três pintas. Esse piau é um dos peixes mais abundantes no Alto Rio Grande e forma grandes cardumes que nadam organizadamente no fundo do rio. Para alimentação, o piau três pintas geralmente vasculha o fundo do rio à procura de insetos, frutos e sementes. Essas espécies de piau usam o mesmo habitat para alimentação e, ao longo da evolução, aprenderam a ganhar benefícios mútuos vivendo em harmonia. Os piaus também utilizam juntos os abrigos rochosos disponíveis com um único objetivo: se defender de predadores. Todo cuidado é pouco nesse trecho do Rio Grande, pois o dourado está à espreita desses pequenos piaus. Esse grande predador habita preferencialmente a calha do rio, mas patrulha periodicamente outros habitats disponíveis em busca de presas. Na região do Alto Rio Grande, as oficinas de educação ambiental do projeto Peixes de Água Doce ocorreram em escolas públicas de 4 municípios. Após a exibição dos vídeos e transmissão do conhecimento produzido pelo projeto, uma das atividades propostas foi a pintura a guache. Essa oficina possibilitou aos alunos a expressão do aprendizado dos hábitos e comportamento dos peixes, através de uma composição artística com a linguagem da pintura. Muitos alunos representaram fielmente as espécies de peixes e alguns comportamentos curiosos, exibidos nos vídeos temáticos. Os resultados dessa atividade também mostraram diferenças de percepção ambiental dos alunos entre as 3 regiões abrangidas pelo projeto no Rio Grande.
Ao término das pinturas, foi montado um varal com as composições artísticas para que todos os participantes pudessem apreciar e comentar os trabalhos. A região da nascente do Rio Grande se localiza na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, próximo ao estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua cabeceira, o Rio Grande percorre um belo vale rodeado por pequenas fazendas e sitiantes. Apesar da presença de atividade pecuária, próximo à nascente ainda se encontram extensos trechos com matas ciliares e fragmentos de Mata Atlântica preservados. Devido ao relevo acidentado, a principal economia dessa região é o gado leiteiro, que é cultivado em meio a uma paisagem deslumbrante. No entanto, alguns impactos negativos, como o desmatamento ciliar, também são observados em alguns trechos do rio. Infelizmente, o Rio Grande, ao cruzar pela primeira vez com a sede de um município, recebe diretamente o esgoto urbano sem tratamento. Na região da nascente, o ponto selecionado para a observação dos peixes foi na Cachoeira do Rio Grande, localizada no município de Bocaina de Minas. Esse ambiente, além de menor volume e diversidade de habitats, apresenta águas rápidas, turbulentas e com baixas temperaturas. A comunidade de peixes desse local é composta basicamente por espécies de pequeno porte e que geralmente dependem de itens alimentares provenientes da mata ciliar. 2 espécies de lambaris foram registradas durante as observações subaquáticas. O lambari do rabo vermelho alcança maior porte, é mais abundante e se alimenta preferencialmente na meia água. Enquanto o lambari de riacho possui menor porte e se alimenta mais frequentemente no fundo do rio. Esses lambaris formam grandes cardumes mistos próximos às corredeiras para a captura de insetos, sementes e frutos carregados pelas águas rápidas. Outra espécie abundante nesse ambiente é a mocinha, que apresenta proeminentes nadadeiras peitorais para a locomoção. Esse pequeno peixe habita principalmente locais próximos à correnteza, com substrato de areia e pedras, onde se camufla com facilidade. A mocinha geralmente é observada sozinha ou em pares e se desloca rapidamente no fundo do rio para a captura de alimentos, principalmente invertebrados aquáticos. Nesse habitat de cabeceira, o maior predador registrado não é nativo do Rio Grande. A truta arco-íris é uma espécie proveniente da América do Norte que foi introduzida nesse ambiente devido a escapes acidentais dos tanques de cultivo. As águas geladas e altamente oxigenadas dessa região favorecem a sobrevivência desse peixe exótico devido às similaridades com seu habitat de origem. Na região da nascente do Rio Grande, escolas públicas de 3 municípios foram selecionadas pelo projeto para a realização das oficinas de educação ambiental. Uma das metodologias de arte e educação utilizadas foi a atividade de escultura em argila. Durante a oficina, os alunos foram incentivados a elaborar esculturas dos peixes e de seus comportamentos que mais lhe chamaram a atenção.
Essa atividade também se mostrou eficaz na expressão do conhecimento assimilado pelos alunos. Através dessa linguagem da arte, foi possível observar que os alunos, ao moldar os peixes, tiveram maior atenção quanto à morfologia das espécies. Ao aguçar o senso de criatividade dos alunos para as questões ambientais do Rio Grande, o projeto Peixes de Água Doce busca conscientizar crianças e jovens para a conservação dos recursos naturais desse rio. Para conhecer a nascente do Rio Grande no alto da Serra da Mantiqueira, é necessário percorrer um longo e belíssimo caminho. À medida que se sobe a serra, o vale do Rio Grande se torna mais encaixado e preservado. E as águas límpidas do rio vão se tornando cada vez mais cristalinas. No alto da serra, o Vale do Rio Grande surpreende pela beleza cênica e pelo alto grau de conservação ambiental. O caminho que leva à nascente do Rio Grande adentra o Parque Nacional do Itatiaia, que apresenta extensas áreas florestais remanescentes. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados e com a maior biodiversidade do mundo. Ao se aproximar da nascente, o Rio Grande se torna cada vez menor e mais frágil, em um ambiente praticamente intocado. O bom funcionamento dos serviços ecológicos prestados por esse rio à população brasileira depende diretamente da conservação de seus recursos naturais. Em tempos de fragilidade da água, o valor ambiental e econômico da preservação das cabeceiras e nascentes dos nossos rios não tem preço. Após horas de caminhada e a quase 2.000 metros de altitude, essa é a nascente do Rio Grande, um dos rios mais importantes do Brasil.